Fala galera, beleza? Bem-vindos ao novo projeto do Grupo K. Nosso podcast, ele nasceu, graças a Deus, ele nasceu, Igor. Hoje começa uma nova história, hoje começa uma nova geração de conteúdo. Vamos conseguir tirar do papel tudo que a gente vem planejando nos últimos 12 meses. Nasce hoje para vocês o Pod K. Na condução desse podcast, eu sou Igor Silva. Eu sou André Moreira. E antes de a gente explicar o que é o projeto, esse novo projeto, o Pod K, eu queria que primeiro você explicasse, Igor, o que é o Grupo K. Pessoal, o Grupo K, ele nasce da nossa contabilidade, da nossa empresa contábil, a K Serviços, com mais de 16 anos de experiência, especializada em micro e pequenas empresas. Mas não para por aí. Hoje a gente tem um completo ecossistema para atender às necessidades de todos os nossos clientes. Mas o principal da K é que a K é formada por pessoas. E estão aqui falando com vocês duas pessoas que representam muito bem a K. Eu, Igor Silva, sócio da K. Quem ainda não segue, segue lá, @Igor da K. Tenho 10 anos de experiência na área, comecei aqui como estagiário, hoje sou sócio. E por aí você consegue visualizar o quanto a gente oportuniza as pessoas. Do outro lado, meu parceiro de mesa, tributarista André Moreira. Se apresente, meu querido. É isso mesmo. Eu acho que o que você colocou, Igor, explica muito bem o que é a K, e aqui eu pude perceber quanto é importante a oportunidade. Eu pude ter aqui, apesar de já ter uma história pregressa na cidade, desde 2015 atuando na área, especificamente na área fiscal. Hoje na K atuo como analista fiscal, com mais de 7 anos de experiência. E também atuo dando no que a gente chama de sucesso do cliente, que é exatamente fortalecer o laço com o cliente, tanto na entrada, na manutenção dos nossos clientes. Então, hoje, a K Serviços, Grupo K, representa uma coisa que eu tenho para minha vida, que é movimento. Grupo K é movimento. E eu tenho como lema da minha vida, como premissa da minha vida, movimento. Então, eu encontrei no Grupo K exatamente essa oportunidade de continuar me movimentando. E o novo projeto, o podcast, o Pod K, é exatamente isso. Apresenta que a gente não para, que a gente quer continuar se movimentando. O novo bebê da nossa estrutura é justamente o podcast. O podcast ele vai servir como uma ferramenta tanto para a gente levar o nosso conteúdo, para a gente externalizar o nosso ecossistema, quanto para servir como uma válvula propulsora da nossa nova empresa, a K Treinamentos. Então, quem ainda não segue, segue lá, @K Treinamentos. Quem não segue a K Serviços, segue lá, @K Serviços, @tributarista André Moreira e @Igor da K. Queria mandar uma menção rosa para o nosso diretor de mesa, sempre presente, Lucas Brito. Também faz parte desse projeto, é peça fundamental do nosso processo. Mas falando um pouco mais do nosso podcast, como eu falei para vocês, a ideia aqui é externalizar o nosso ecossistema. Em que sentido o nosso ecossistema? O nosso ecossistema de soluções. Soluções que a gente traz para os nossos clientes, soluções de desenvolvimento da nossa equipe. Então esse podcast aqui, ele não vai ser tratado como uma ferramenta específica de assuntos técnicos. A ideia é ser um bate-papo aberto. A gente quer falar de negócio, quer falar de contabilidade, mas também a gente quer falar de estratégia, precificação, gestão, planejamento, educação, processos e pessoas. A gente quer falar de tudo que envolve a K Serviços. Como eu falei para vocês, a K Serviços nasce da nossa contabilidade, 16 anos de experiência, focada em micro e pequenas empresas, mas o que fundamenta a K são as pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu falo de estratégia. Quando eu falo de pessoas, eu falo de processos. Quando eu falo de pessoas, eu falo de K. E o balizador desse projeto não poderia ser diferente. Planejamento. Para vocês que estão nos ouvindo, o planejamento do Pod K vai seguir uma linha, eu não poderia dizer contínua, mas a gente tem já programado dentro dos próximos episódios alguns temas polêmicos. O primeiro deles, reforma tributária. Esse tema ele está sendo bem difundido, bem divulgado nos jornais, nas mídias sociais.
Mas eu particularmente ainda não vi ninguém se comunicar com você, pequeno empresário, médio empresário, que lida no dia a dia para sobreviver nesse Brasil. Então a ideia da gente no próximo episódio é trazer uma análise sobre o que é a reforma tributária e como ela vai impactar a sua vida. Você, pequeno empreendedor, você que está no Simples Nacional, será que eu vou ter alguma dinâmica diferente dentro desse aspecto? O que é que muda nesse processo? Em que estágio a gente está? Claro, a gente não vai ter nenhum papo aprofundado sobre a reforma tributária, né, Andrei? Isso mesmo. A gente precisa primeiro entender que nada está definido e não vai haver uma mudança brusca nesse momento. Primeiro, entender que foi aprovado em uma das casas legislativas, a Câmara. Vai ser apreciada pelo Senado e depois passar para o crivo da Executivo. Mas ainda não chegou nesse estágio. Obviamente que está sendo difundido, como você disse, Igor, que muita notícia no jornal, isso gera preocupação, obviamente. Nossos clientes já nos perguntaram diversas vezes sobre isso, para entender como isso vai funcionar. É o questionamento que a gente tem tido, né? E aí, Igor, e essa reforma tributária, o que é que muda na minha vida? Como é que eu vou ser impactado? Eu vou pagar menos imposto? Eu vou pagar mais imposto? Eu vou deixar de ser Simples Nacional? Então, vários questionamentos vêm surgindo no nosso dia a dia e a gente quer trazer a nossa visão sobre esse processo, o que é que a Cá entende, o que é que a Cá vem passando aos seus clientes sobre a reforma tributária, como ela vai impactar a sua vida. Então esse será o tema do nosso segundo episódio, a nossa segunda casinha do nosso podcast. É mesmo. É isso mesmo. A gente precisa primeiro entender para tranquilizar. Você falou muito bem. O pequeno empresário, o microempresário, o médio empresário é quem está mais sem saber para onde vai, porque ele não tem acesso à informação como os grandes empresários têm. E a gente está aqui para isso. Para fornecer essas informações para vocês e tranquilizar de alguma forma, para que vocês possam ter tranquilidade, inclusive a palavra rima que o Igor trouxe, né? Planejamento. Planejamento é importante, mas para fazer um planejamento que seja eficiente, precisa de tranquilidade, entender como está o estágio em que está uma reforma tributária. É um projeto bem robusto, que vem se debatido há muitos anos. Então, para chegar nesse estágio, para chegar nesse momento, a gente parar e pensar no planejamento, primeiro a gente precisa entender. E no próximo episódio a gente quer trazer isso para vocês. Que estágio está essa reforma? Como é que isso vai afetar o seu empreendimento, o seu negócio? É muito importante a gente deixar claro o seguinte: uma reforma tributária que está sendo discutida há 30 anos, ela não vai sair do papel e não vai se tornar realidade em 6 meses. Então existe já uma perspectiva de que o processo se inicie em 2026 e passe a vigorar por completo em 2033 e 2034. Então a gente está falando aí de uma escala para início de 3 anos e de de um período de transição de mais de 10 anos. Mas a gente não vai se aprofundar muito sobre esse tema, até porque vai ser o tema específico do próximo episódio do nosso podcast. Mas seguindo o nosso planejamento, a gente precisa deixar claro para vocês quais serão nossos próximos passos. Então, depois de fazer o segundo podcast polêmico falando sobre reforma tributária, a gente vai abordar o que a gente está apelidando aqui do ciclo da contabilidade. Essa deve ser uma série que deve perdurar alguns episódios do nosso podcast, onde a gente vai tentar exemplificar para você, microempresário, para você, popularmente conhecido como PJ, profissional liberal que precisa abrir uma pessoa jurídica, como funciona esse ciclo, como você é impactado pela contabilidade nesse processo, como são feitas as análises, a escolha do regime tributário, o processo de abertura de empresa, planejamento da sua empresa, plano de negócio, porque você pode até começar como um PJ, como uma terceirização da execução do serviço, mas isso pode se tornar o seu carro-chefe. Com certeza, e é muito importante bater nesse tema. O planejamento ele começa antes mesmo de você começar a faturar, ou mesmo ter um contrato. Você tem a perspectiva e começa a tatear, a montar o seu plano de negócio, mesmo que de forma incipiente. É o que a gente chama de planejamento estratégico, né, André? Tem até alguns conteúdos para quem já segue lá o Instagram da Cá, @Serviços, algumas lives que a gente já fez. Eu, Marcelo Del Clécio, que vai estar aqui também no nosso podcast,
A gente debruçando sobre esse tema, como planejar o meu negócio antes mesmo da abertura. Quais são os passos que eu preciso seguir? Para quem já acompanha a Cá, a gente tem um passo a passo bem legal lá no nosso site, como abrir empresa em Salvador. Então, a gente vai abordar esses temas dentro do que a gente entende ser o ciclo da contabilidade. A gente vai tratar desde o planejamento estratégico para a abertura da sua empresa até o resultado final e as consequências na sua pessoa física. Como isso reflete no dia a dia do empresário. Como isso reflete na sua pessoa física. A gente brinca aqui na reunião de sucesso do cliente que o André citou, como tudo isso vai impactar no seu imposto de renda da pessoa física lá em fevereiro do ano que vem. Na verdade, lá em abril do ano que vem. Porque no final, quem empreende com a visão de melhorar a sua vida pessoal, obviamente. Claro, tem a questão de gerar emprego, de gerar valor para a sociedade, sim, mas também de gerar valor pessoal para a sua família. E é importantíssimo conhecer todo esse processo para que a gente possa entender por completo como funciona, desde a abertura, desde antes da abertura de uma empresa, até o reflexo que vai gerar no sócio ou na sócia, que são as pessoas físicas por trás das pessoas jurídicas. Então, só para fechar aqui essa linha de raciocínio, a gente encerrar esse primeiro episódio, esse episódio piloto. A gente vai falar no próximo episódio sobre reforma tributária. Eu acredito que a gente já vai começar com a maior polêmica da atualidade, do momento. E depois a gente entra na série o ciclo da contabilidade, entendendo, como eu falei, toda a visão estratégica e os reflexos que são causados tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. É isso, galera. Segue nossas redes, @Andrei, tributarista, _Andrei Moreira, @Igor da Cá, @Treinamentos e @Cá Serviços. Segue lá nossas redes que vai vir muito conteúdo bom por aí. Valeu! Valeu, galera!